Vamos dar continuidade ao nosso curso da Norma Regulamentadora 5. Nosso tema agora será acidentes e doenças do trabalho e o que pode causá-los. Começaremos pelo esforço físico. O esforço físico no transporte e movimentação de materiais é uma das causas mais importantes de acidentes e doenças do trabalho. O esforço físico pode lesar qualquer parte do aparelho locomotor do homem: braços, pernas, espinha, etc. Além disso, é infinita a variedade de situações de trabalho nas quais o esforço pode ser prejudicial para os trabalhadores. Medidas preventivas devem ser pensadas visando a proteção do trabalhador contra lesões por excesso de esforço em geral. Cada um dos componentes do aparelho locomotor pode ser lesado pelo esforço físico. Os que são mais frequentemente atingidos são os músculos, os tendões e as articulações. Existem dois modos básicos pelos quais o esforço pode causar lesões. No primeiro, ocorre uma sobrecarga repentina. Por exemplo, o trabalhador está levantando uma carga muito pesada e de repente sente uma forte dor na coluna. Na outra situação, o indivíduo sobrecarrega determinada parte do corpo com esforços repetidos, porém não exagerados. Mas, como água mole em pedra dura tanto bate até que fura, com o passar do tempo, o indivíduo começa a sentir dores no local sobrecarregado. Lesões nos músculos. Os músculos, quando são muito forçados, ficam doloridos. Esta é uma experiência pelo qual todos passamos. Com o repouso adequado, a dor desaparece. E se o esforço se repete com frequência, a musculatura se fortalece e o indivíduo deixa de sentir dores. Lesões nos tendões. Existem situações de trabalho nas quais o esforço muscular não é muito grande, mas o problema surge pela rapidez e velocidade com que os movimentos devem ser feitos. Lesões nas juntas. As lesões mais comuns nos acidentes são aquelas em que a articulação é forçada a um movimento excessivo ou deslocamento normal. Os casos mais leves são chamados de entorse. Se a lesão é mais grave, chama-se de luxação. Lesões nos nervos. Quando surge algum problema, ele em geral está ligado à compressão dos nervos. A situação mais comum é ocorrer compressão de raízes nervosas quando elas saem da coluna vertebral, na região lombar. A compressão ocorre por lesões de estrutura da coluna. Lesões nos ossos. Em relação aos ossos, pelo fato de serem estruturas sólidas e resistentes, o problema são as fraturas. Isto é, quando os ossos se quebram, o que ocorre praticamente só nos acidentes. As medidas para prevenir as lesões do aparelho locomotor por esforço físico são também assunto extenso. Por isso, serão apresentados os cuidados e orientações gerais relacionadas com a movimentação manual de materiais. O levantamento de peso deve ser realizado de forma adequada, conforme mostra a figura no slide da aula. Levantando o peso desta forma, as pernas contribuem para ajudar a levantar,
diminuindo o esforço da coluna. A OIT, Organização Internacional do Trabalho, em sua recomendação número 128 de 1967, afirma que, no caso de trabalhadores adultos do sexo masculino, não se deve superar o peso de 55 quilos no transporte manual de cargas. No caso de mulheres adultas, é recomendado que esta carga seja consideravelmente inferior ao que se admite para trabalhadores adultos do sexo masculino. Entretanto, não define qual seria este limite. A solução para levantamento de pesos visando diminuir os esforços do trabalhador é utilizar equipamentos mecânicos, carrinho hidráulico, talhas, etc. No Brasil, a CLT estabelece um limite de 60 quilos para homens e 20 quilos para trabalho contínuo ou 25 quilos para trabalho ocasional das mulheres. Postura adequada. As posturas adequadas no transporte e movimentação dos materiais contribuem para reduzir o esforço e a sobrecarga na espinha. A postura correta é trazer os objetos transportados junto ao corpo, o que reduz o esforço sobre os braços e a coluna. Tamanho e formato do material. Quanto maior o tamanho do material que será transportado, maior será a dificuldade. A situação pode ser tal que, mesmo não sendo muito pesado, o transporte de certos materiais ou recipientes traz sobrecarga à coluna, além de poder causar acidentes. Para superar o problema, também são muitas as soluções, desde a utilização de equipamentos mecânicos até o uso de recipientes menores. Ritmo e duração do trabalho. Que este pode causar também depende da velocidade com que o trabalho está sendo executado e da sua duração. São dois aspectos muito importantes, mas difíceis de serem medidos ou de se estabelecerem limites para eles. Mesmo quando uma tarefa que exige esforço físico por longos períodos está sendo realizada, aparentemente sem prejuízos para a saúde, os seus efeitos danosos podem só aparecer a longo prazo. Estado físico do trabalhador. É claro que o estado físico é decisivo para o trabalhador suportar esforços físicos. Uma musculatura forte contribui muito para aumentar a resistência do indivíduo às sobrecargas. Porém, a proteção que os músculos oferecem é parcial e os microtraumatismos causados por sobrecarga continuam afetando as articulações. Assim, não é raro se encontrarem trabalhadores braçais fortes e musculosos que estão inválidos por problemas de coluna na faixa dos 40 anos de idade e às vezes até menos. A CIPA ou SBIT, quando constatarem que estão ocorrendo acidentes com frequência em um setor de trabalho ou com determinada tarefa que exige esforço, devem verificar se o excesso de esforço físico está contribuindo para a ocorrência do problema. A OIT, Organização Internacional do Trabalho, em 1967, aprovou o Convênio 127, relativo ao peso máximo de carga que pode ser transportado por um trabalhador. Este convênio internacional foi aprovado pelo governo brasileiro. Quanto às normas regulamentadoras, a NR11, Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais, estabelece normas de segurança para
operação de elevadores, guindastes, transportadores industriais e máquinas transportadoras, atividades de transporte de sacas e armazenagem de materiais. Quanto à NR17, ergonomia, teremos uma aula dedicada ao assunto. Resumindo, o esforço físico pode ocasionar lesões e doenças do trabalho. Cuidados preventivos, como peso manuseado adequado, postura adequado, tamanho e formato do material, ritmo e duração do trabalho e estado físico do trabalhador, devem ser adotados para prevenir lesões e doenças. Existem normas legais determinadas pela OIT e as NRs que devem ser seguidas. Sempre que você tiver alguma dúvida sobre o assunto segurança do trabalho, procure o SESMIT da empresa ou o profissional técnico da consultoria. No próximo vídeo, abordaremos, dentro do tema acidentes e doenças do trabalho, o cansaço e a fadiga. Muito obrigado e até lá!